de exposição. O Carlos, presbítero Carlos, o Robson, depois tem o Tiago Almeida, nós temos o Heitor, nós temos o reverendo Roster, que vem para o segundo domingo de janeiro para pregar também, que se juntou a nós, é nosso convidado, para pregar a palavra de Deus. Então, é um janeiro assim, muito abençoado. Então, se você estiver na cidade, você que está nos visitando, você é o nosso convidado especial para participar desse momento que certamente vai ser enriquecedor e abençoador para a sua vida. Coloque na sua agenda, participe, que nós vamos dar o pontapé inicial da nossa missão, ou a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho, e nessa questão da missão é também viver de acordo com a ética do reino de Deus na sociedade onde Deus nos colocou. Qual foi o evento apoteótico que você já participou? Aquele evento que te tirou o fôlego, que marcou a sua vida. Alguma coisa que você tem no arquivo da sua memória, falando, aquele evento foi algo especial. Talvez os casais digam, meu casamento foi assim algo maravilhoso. E por aí vai, tem muitas outras possibilidades, né? Eu já participei de muitas cerimônias de casamento. Na igreja onde nós servíamos em Vitória, nós participávamos, tínhamos muitas cerimônias e nós estávamos presentes em todas elas. Aqui Deus tem me agraciado também com a participação desse momento único na vida de um jovem casal e das famílias que estão se juntando, se unindo. Cada um mais especial do que o outro, com a sua pompa, com o seu jeito, e a gente vai acompanhando a história e vivenciando aquilo. Mas, embora tendo participado de muitos casamentos, de muitos eventos dessa natureza, no dia 2 de novembro, eu participei de um que foi diferenciado. Foi diferenciado porque eu fui vivendo e alimentando as expectativas, porque, afinal de contas, o moço que haveria de dizer sim para a moça e a moça que iria responder o sim, como de fato responderam, né? Aquele moço é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Então, eu vivi esse momento. Então, o lugar, as cores, os arranjos, eu vivi isso desde o início. Fui lá antes conhecer o lugar, fazer aquele ensaio, como entrar, que hora que entrar, e essas coisas todas. E diga-se de passagem, o menino estava bonito. O menino estava bonito. Claro que a estética ajuda bastante, né? Mas quando a noiva entrou, aí ofuscou o brilho do menino, porque a noiva estava deslumbrante, né? Lindíssima. E eu tive que engolir o choro, vocês acreditam? Os homens lá em casa, eles são mais emotivos, né? Eu, José, João, nós somos mais emotivos. As meninas não, elas são mais duronas. Mas eu tive que engolir o choro, porque os dois já estavam em prantos. Eu falei, se eu chorar, então a cerimônia vai emperrar, não vai andar. Então eu engoli o choro e fiquei ali firme para realizar a cerimônia. Esse me marcou, e você tem o seu. Mas nenhum evento é tão apoteótico como aquele da experiência dos pastores que estavam nas Campinas de Belém. Aquele evento ali é único. De repente, os pastores estavam nas Campinas de Belém, e um anjo de Deus desceu onde eles estavam, a luz brilhou, e eles ficaram apavorados, foram tomados de grande temor. De grande temor. E de repente não bastasse a presença de um anjo, com aquele fulgor da glória celestial, de repente apareceu um coral da milícia celestial. E cantando no deserto, luzes e vozes celestiais. Imagina, se ontem nós ficamos impactados com a apresentação do coral, imagina aquelas pessoas, aqueles seres que não desafinam, eles não desafinam. O regente não fica preocupado não, porque ele segue o ritmo e a melodia não destoa. E de repente eles cantam, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E o anjo anuncia para eles que nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Todos os evangelistas dão conta desse acontecimento. Obviamente que Marcos ele é mais sucinto, ele é mais direto, faz parte da forma, da escrita de Marcos. Mateus amplia um pouco mais, mas é Lucas que é mais abrangente com os detalhes dos acontecimentos históricos e daquele momento específico.
os evangelhos sinóticos. Mas João também não deixa de falar desse assunto. Agora, o que nós percebemos é que há esse movimento, esse acontecimento, ele promoveu adoração e ele produziu canção celestial, porque o Filho de Deus estava aportou-se neste mundo como um de nós naquele momento. Mais tarde, os magos vieram adorar, os pastores ficaram extasiados com o que viram, e os anjos cantaram as canções mais sublimes, as canções celestiais, por conta do nascimento do Senhor Jesus. Mas João traz em um único verso tudo o que Lucas falou por meio da narrativa histórica. João condensa isso com a linguagem que é densa, que é tão rica, que nós não conseguimos cavar e arrancar todas as pepitas, mas o que nós conseguimos com as nossas debilidades já nos é suficiente para nos deixar maravilhados com o Redentor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vejam então o que diz João no seu Evangelho, capítulo 1, no versículo de número 14. Abra sua Bíblia, por gentileza. E veja como João registra isso. Está escrito assim no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você pode repetir esse texto comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É bem peculiar da escrita de João, nesse capítulo de modo especial, João partir do eterno para o temporal. Vejam vocês que João parte do eterno, da realidade eterna, de quem é o Verbo, da condição e do status e da posição do Verbo. E vejam como ele inicia o seu evangelho. Ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vejam que João está construindo, está trazendo a revelação para o povo de Deus, desse acontecimento, e ele parte do eterno, da realidade eterna, da natureza divina do Filho de Deus, e ele vai construindo isso do eterno para o temporal. Ele parte do infinito para o finito. Ele parte daquilo que a princípio não pode ser tocado para aquilo que pode ser tocado. Ele parte do céu para a terra. Ele parte de cima para baixo. Ele parte do geral para o particular. Ele vai afunilando, até chegar no versículo de número 14. O Verbo eterno, o Filho de Deus, que é Deus de Deus, que é luz de luz, que criou todas as coisas, que foi o agente pelo qual as coisas vieram à existência. Lembram-se da narrativa do Gênesis? Haja luz e houve luz. É a dinâmica criativa, poderosa do Verbo de Deus, dando forma, trazendo à existência todas as coisas que nós conhecemos, aquelas que nós não conhecemos, as coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas visíveis e as invisíveis. E de repente João vai trabalhando, aquele que criou todas as coisas, ele teve que se tornar um de nós. Ele teve que se tornar um de nós. Então João vai dizer que esse Verbo, o Verbo se fez carne. É a encarnação do Verbo. É o Filho de Deus, irmãos e minhas irmãs, assumindo a natureza humana, com as suas propriedades, com as suas prerrogativas, exceto no que tange ao pecado. Exceto no que tange ao pecado. A encarnação é a linguagem utilizada para falar que Deus veio morar, que Deus veio habitar entre os homens. Extraordinário. Isso é Natal.
Isso é Natal. Quando a gente fala de Natal, dentro da perspectiva cristã, da mentalidade cristã, é disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos ensinando, é nisso que nós cremos, é dizer que o Filho de Deus se esvaziou, que ele veio habitar, que ele veio para estar entre os homens. E por que isso? Pastor, por que isso foi necessário? Primeiro, porque os nossos primeiros representantes, Adão e Eva, o primeiro Adão, ele como nosso representante e inserido numa relação com Deus chamado de pacto de obras, quando então Deus exigia obediência irrestrita, obediência absoluta, quando ele não consegue, quando ele falha, quando ele cai e todos nós caímos, Deus então, lá na eternidade, Deus já tinha feito um pacto eterno com seu Filho. E ele haveria de representar então o pacto da graça. Se no pacto da obra, Adão teria que obedecer absolutamente de modo irrestrito, no pacto da graça, aqueles que o Filho de Deus haveria de representar, o que é exigido de nós é a fé. Porque é ele que obedece por nós, mas para ele obedecer por nós e em nosso lugar, ele tinha que ser um de nós. Ele tinha que ser o nosso representante, ele tinha que ser alguém que se identificasse conosco, que fosse feito, que brotasse da raça humana. Mas não só da raça humana, ele tinha que ser ao mesmo tempo divino e ele tinha que ser humano. Por que isso? Por que isso, pastor? Porque um Deus eterno como o nosso, que tem justiça eterna, ele não ficaria satisfeito com uma oferta, com um pagamento que fosse efêmero, que fosse de cunho natural. Então veja só, ele precisa ser divino, porque para satisfazer o Deus eterno, ele tem que ser da mesma natureza. Então, quando se fala da encarnação, nós estamos falando dessas duas naturezas que passam a existir numa mesma pessoa. Jesus, portanto, ele carrega as duas naturezas, a natureza divina, ele é 100% Deus. E ele carrega consigo também a natureza humana, ele é 100% humano. Porque sendo divino, ele vai satisfazer plenamente a Deus. E sendo humano, ele vai cumprir o que nós não conseguimos cumprir. E Deus ficará plenamente satisfeito. Plenamente satisfeito. É por isso que ele teve que adentrar no nosso mundo. Quando os nossos primeiros pais caíram, Deus não tinha um plano B, Deus já tinha um plano eterno, lá na eternidade. E Deus olha, e Deus conversa com o filho, e Deus acorda com o filho, e Deus diz para o filho: meu filho, você terá que descer no mundo que foi manchado pelo pecado. A obra de arte que nós criamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Deus viu que era muito boa, ela está manchada. A odor naquele mundo agora, naquilo que era perfeito, naquilo que era belo, está danificado. A odor, a fedor, por conta daquilo que os homens fazem, daquilo que os homens, do modo como os homens vivem. Então, meu filho, só tem um jeito de reverter. Você tem que ir lá e você tem que se tornar um deles. Você tem que colocar os seus pés lá naquele chão onde as pessoas praticam violências, onde as pessoas praticam as maldades, onde as pessoas constroem as suas idolatrias, construindo e colocando deuses falsos no nosso lugar e se curvando diante desses deuses falsos que nada podem fazer, que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos mas não apalpam. Eles estão vivendo assim, eles estão com os olhos obscurecidos e eles, portanto, adoram aquilo que as mãos deles constroem. Então, meu filho, você vai ter que pisar naquele chão poluído e corrompido, não tem outro jeito. E para isso, meu filho, você vai ter que esvaziar-se da sua glória, você vai ter que se tornar um zigoto, você vai ter que estar no ventre de uma donzela que eu já escolhi, e que no tempo ela será então esse veículo, esse meio pelo qual você vai ser gestado. Ela vai abrigar você, e você vai passar por todo o processo em que uma criança passa, que vai crescendo,
que daqui a pouco tem o coraçãozinho, tem os tendões e todas aquelas coisas que nós sabemos dentro desse processo que é complexo e ao mesmo tempo extraordinário. E ele então está ali meio que confinado dentro do útero de Maria. Para que isso? Para realizar a nossa redenção, para ser o nosso representante. E ele nasce. E ao nascer, tem o mesmo processo de uma criança. Ele chorou. Ele chorou porque isso faz parte do nascimento. Quando a mãe dá a luz, a criança chora. É preciso chorar. E ele então percebe que está no mundo dos homens, no mundo que o Pai criou, mas que foi manchado pelo pecado. E ele está no mundo dos homens, onde existe dores, onde existe angústias, onde existe abatimentos, onde existe enfermidades, onde existe opressões malignas, onde existe conspirações contra o Deus Criador de todas as coisas, porque o homem virou as costas para ele, e ele vai ter que botar os pés nesse mundo. E ele então é amamentado, tamanha fragilidade. Eu costumo dizer que há duas pontas da existência humana que a gente vê de modo mais acentuado a fragilidade. A primeira é a ocasião do nascimento, não é verdade? Se deixar o bebê sozinho, já era. E a segunda é quando a gente vai ganhando mais idade, né? A gente vai ficando, né, mais, os músculos perdem as forças, etc e tal. Mas o nosso Redentor, ele experimenta essa primeira parte da fragilidade. Maria tem que pegá-lo nos braços, Maria tem que amamentá-lo. Ele acorda de noite querendo ser amamentado, precisando ser amamentado. Maria corre para o berço para ver o que está acontecendo com o menino. Mas esse menino não é qualquer menino, ele é Deus de Deus. Ele está só passando pelo processo estabelecido para que a nossa redenção seja efetivada. Queridos, que tamanho amor, que grande amor! Que grande amor! Ele precisa viver a nossa vida, ele precisa viver a nossa experiência, ele precisa ter o cansaço que nós temos, ele precisa experimentar a sede que nós temos, ele precisa passar pelas noites quando ele então vai precisar dormir por conta do cansaço, porque ele é um de nós, ele precisa ser um de nós, e para ser um de nós, João vai dizer, aquele que é eterno se fez carne e habitou entre nós. Agora vejam que extraordinário. Não bastasse isso tudo, né? Ele, nesse conjunto de verdades, pense que quando ele bota os pés, dá os seus passinhos, cai aqui, cai acolá, no primeiro momento precisa escorar em alguma coisa, a mãe preocupada, e essa coisa toda. E ele vai crescendo, e se torna um adolescente, um moço, recebendo instrução, mas mesmo recebendo instrução porque os seus pais precisam fazer, no judaísmo isso era uma prática constante e comum dos pais, mas ele é o mestre dos mestres. Quando ele se encontra com os doutores, ele deixa os doutores boquiabertos, eles ficam impactados com ele, quando ele ainda menino. Sabe por quê? Porque ele é o autor da lei, ele é o autor de tudo aquilo que os mestres debruçavam-se para entender, para interpretar, para fazer teologia. Ele é de quem procedeu tudo aquilo, todos os pergaminhos, todo o Pentateuco, todos os livros poéticos, todos os livros proféticos, tudo aquilo em que eles têm como escritura, procedeu dele, ele é o autor de tudo aquilo. Mas mais do que isso, nessa dinâmica que ele convive com as pessoas, muitas pessoas desprezadas, muitas pessoas à margem da sociedade, pessoas por conta daquilo que a lei estabelecia enquanto era preciso que determinadas pessoas, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, o leproso, que tinha que viver à margem, que não podia tocar em ninguém e nem ser tocado por ninguém, de repente o Deus de Deus que se encarna, toca em pessoas marginalizadas, convive com pessoas, elas têm finalmente a oportunidade de chegar até ele, de ser tocada por ele, de tocar nele e receber cura e restauração. Sabe por quê? O nosso Deus condescendeu
Ele é compassivo, melhor dizendo, para conosco. Ele vem para se aproximar de pessoas. Ele quer estar com pessoas. Ele ama estar com pessoas desprezadas, pessoas banidas, pessoas que não tinham oportunidade de conviver numa sociedade em que era proibido por conta dos ritos da lei. De repente, agora, ele está entre elas. Ele habitou entre nós, João disse. E o leproso tem a oportunidade de tocá-lo e de ser tocado por ele. E a mulher apanhada em adultério, que está prestes a ser condenada e morta, de repente, tem da parte dele a declaração: mulher, os teus pecados estão perdoados. O leproso que pergunta: podes me purificar? E ele diz: quero. Porque Deus se fez um de nós. Ele veio para estar com o seu povo. E ao entrar na história para estar com o seu povo, João vai dizer que ele fez isso. E João diz o seguinte, que ele é cheio de graça. Há uma inundação da graça de Deus. Há uma inundação da graça de Deus com a manifestação e com a presença dos filhos de Deus. Nós costumamos definir de modo simples, mas também tão oportuno e rico. Você já ouviu isso certamente, que graça é favor imerecido. Não é verdade? Graça é favor imerecido. É aquilo que Deus lhe concede, que você não merece, que você jamais merecerá, que você não tem como fazer nada para merecer. Nada. Isso é graça. Mas graça também, dizia o meu professor de teologia, graça é beleza em movimento. É beleza em movimento. Não é uma coisa estática. É que vem, que se aproxima, que conquista. Mas quando João fala disso, que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, João traz a ideia dessa inundação da graça de Deus. De algo que Deus já vinha contemplando as pessoas, especialmente o seu povo, mas nesse momento Deus, na pessoa do seu Filho, faz com que isso seja transbordado. É cheio de graça. E a ideia dessa graça que é acentuada aqui na pessoa do Senhor Jesus, traz a ideia dessa pobreza existente no homem e ao mesmo tempo a manifestação da bondade sem igual na pessoa do seu Filho Jesus. O que está mostrando, ou o que João está mostrando e ensinando, é que no mundo no qual a fragilidade humana, existe a fragilidade humana, a pobreza do pecador, a fraqueza do homem sem Deus, que está ali presente na sua existência, na sua estrutura física, quando o Filho de Deus se encarnou, Deus inunda este mundo enfraquecido, doente, com a sua graça, da qual nós tanto precisamos e está franqueada a todos nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Deus inundou o mundo com a sua graça, quando o seu Filho se encarnou. É por isso mesmo que Paulo, quando vai ensinar na sua carta sobre a teologia da justificação, e meio que mostrando, trazendo em paralelo o primeiro Adão e o último Adão, a pessoa do Adão histórico, do Éden, nosso representante, e a pessoa do Senhor Jesus, Paulo vai dizer, escute o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só o que João mesmo vai dizer sobre esse conceito no versículo 16. Você com a Bíblia aberta, você pode conferir. Olha só o que ele vai dizer no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Uma vez que ele adentra a história dos homens, uma vez que ele adentra ao mundo dos homens, a esse transbordar da graça de Deus. Nós temos recebido da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça.
Você sabe como é que eu olho esse negócio de graça sobre graça? Porque graça sobre graça, para mim, tem a ver com abundância, com prosperidade. E eu explico isso para você com a minha mentalidade rural. Quando nós íamos naqueles grandes armazéns daqueles fazendeiros, produtores de café, e nós víamos que a colheita tinha sido farta. E, de repente, a colheita, depois de passar por todo o processo, era levado para a máquina e começava a pilar o café. E começava a ensacar, e nós acompanhávamos aquilo. E, de repente, aqueles homens fortes, né, com músculos, eles vinham e começavam a carregar e colocar no grande armazém. Enorme, extenso. E diante daquela colheita, ele ia colocando uma saca de café, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, ia subindo, até chegar no teto. Quando eu penso em graça sobre graça, eu penso em porções daquilo que foi transbordante e que foi colocando em cima do outro, e mais uma porção em cima do outro, de que você não consegue mensurar, mas você precisa. E ele franqueia e coloca à sua disposição a graça. Mas João não para por aí. João vai dizer, olha, com a encarnação dele, e que isso se deu e aconteceu o transbordamento da graça, também aconteceu o transbordamento da verdade. A verdade, a encarnação do verbo trouxe graça, transbordamento da graça, mas também a verdade. O verbo revela a verdade na sua forma mais plena. Ele veio morar entre nós, e ao vir morar entre nós, o verbo também transbordou a graça ou a verdade de Deus. O Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, é o verdadeiro conhecimento do Pai. Ele mesmo disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Imagina só essa inundação da verdade. No mundo onde predomina o engano, o engodo, a mentira, fabricada pelo pai dela. Quem é o pai da mentira? O diabo. E que as pessoas vão aderindo e aprendem a viver de acordo com a mentira, com os enganos, e fabricam isso, e precisam fabricar uma outra mentira para acobertar outra mentira. De repente, as pessoas que vivem nos seus próprios enganos, que são fabricados pelo diabo e também pelo coração humano, de repente essa verdade chega. E quando essa verdade chega, não há mais espaço para que essa mentira impere sobre as pessoas que estavam escravizadas, sem conhecerem a verdade. Agora, no Filho de Deus, elas conhecem. Há a revelação da verdade, a qual elas precisam, porque verdade traz senso de direção, verdade traz senso de esclarecimento, traz luz para o entendimento, afugenta as trevas. Quando ele chega, então, as trevas não resistem. E homens que eram escravizados agora são postos em liberdade. Mulheres que estavam escravizadas agora são livres para adorar. Crianças que não podiam ver a luz da verdade agora conseguem ver a verdade no Filho de Deus. Encontram a verdade no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele mesmo que depois define nesse próprio Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sendo Jesus a verdade, então, ele aponta a direção para um povo que estava sem rumo. Deixa eu te dizer, talvez você veio aqui e você tenha estado confuso, sem saber o que fazer da sua vida. Você nem tem reconhecido ou encontrado, definido o verdadeiro sentido da sua vida. Jesus dá sentido para a sua vida. Jesus dá direção para a sua vida. E a direção que Ele dá é segura, é sólida, é maravilhosa. Você pode confiar, você pode acolher. Agora, pense comigo, o choque que isso gera. Porque isso gera um choque. Porque você chega em um ambiente onde as pessoas cultivaram e viveram a vida inteira de acordo com um ditame. E o ditame aqui é a mentira. Elas foram direcionadas e guiadas o tempo todo, e elas apreciavam isso. Elas gostavam disso, elas conheciam isso. E não tinha abertura para essa ideia da verdade única, absoluta, em Cristo Jesus.
É por isso, então, que quando o Senhor Jesus se manifesta, ele atrai, dentre outras coisas, tanta hostilidade. Porque as trevas conspiram contra a luz. Embora elas não possam resistir à luz, o fulgor da luz, mas elas conspiram. É por isso que você vê homens raivosos contra o Senhor Jesus, homens querendo matar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque por detrás das cortinas havia o pai da mentira, que não quer perder os seus súditos, os seus escravos. Eles querem mantê-los na escravidão, na mentira, na cegueira, ali alienados de Deus, e de repente agora a verdade se encontra diante dos olhos das pessoas. E elas então começam a experimentar uma liberdade, e o Senhor Jesus começa a sofrer e a experimentar retaliações com aquilo por quem Ele é e por conta de quem Ele representa. João vai dizer, olha, com a encarnação do Verbo, não só nós vimos essa inundação da graça de Deus, não só vimos essa inundação abrangente da sua verdade, mas vimos a sua glória, glória como do unigênito do Deus Pai. Vimos a sua glória. Irmãos, esse é um conceito tão especial, tão importante para aquelas pessoas, porque veja só, como é que Deus, ao longo da história, vem se manifestando ou vinha se manifestando. No Éden, ele aparecia na viração do dia. Depois que houve o rompimento, Deus passa a se manifestar aos homens por meio da teofania, aquelas aparições como Abraão presenciou e tantas outras. Depois, quando o povo é retirado do Egito, Deus ordena o povo que construa um tabernáculo, uma tenda, e aquela tenda vai simbolizar a presença de Deus. E aqui e ali, o povo vai presenciando essa manifestação de glória, que deixa o povo chocado, que deixa o povo extasiado, né? De tal modo, exemplificando isso dentre muitas outras passagens, uma vez Moisés audaciosamente falou assim: Senhor, me permita ver a tua face. E Deus fala assim: Moisés, você não está preparado para isso, mas eu vou permitir que você veja a minha bondade. Fica aqui e eu olhe pela fresta da pedra e eu vou passar diante de ti a minha bondade. E quando Deus passa diante de Moisés a sua bondade, descostas, Moisés, ele grita, ele declara os atributos de Deus: Deus compassivo, Deus longânimo. No hebraico a ideia é de grito por conta daquilo que ele viu, glória de Deus. Quando Salomão construiu o templo, a glória de Deus se manifestou e o povo não conseguia adentrar o tabernáculo. Glória de Deus é a manifestação no Éden, nas teofanias, nesses instrumentos que Deus construiu, simbolizando a sua presença. Mas agora, o que João está dizendo é nada desses instrumentos que eram símbolos, agora é real. Nós vimos a sua glória numa presença real, nós podemos tocá-lo, nós podemos estar com ele, nós comemos com ele. Isso é glória de Deus entre nós. Vejam o que é isso na linguagem de João. Veja o versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Extraordinário. Extraordinário. Nós contemplamos a glória dele. Aquilo que os nossos pais falavam, agora nós presenciamos de uma dimensão mais diferenciada. Agora, irmãos, vejam só que coisa extraordinária. Em minha opinião, de acordo com o meu parco conhecimento bíblico-teológico, isso deveria nos constranger. Veja só, lá no Éden Deus se manifestava, as teofanias, a tenda do tabernáculo, o templo, e agora o Filho de Deus está presente e eles dizem: nós vimos a sua glória. Agora, sabe como que a presença do Cristo é manifesta em nós hoje? Quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu rogarei o Pai, e o Pai enviará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Não é estar nesse espaço dessas quatro paredes. O templo de Deus é a sua vida. A glória de Deus manifesta em nós, a pessoa bendita do Espírito Santo.
Deus veio morar conosco. Deus veio habitar em nós. O Néder leu aqui que quando nós recebemos o privilégio da adoção de filhos, Deus enviou o Espírito de Cristo, o qual passa a habitar em nós, e dentro de nós ele tem uma voz que diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. É maravilhoso você, dentro da experiência cristã, na verdade é mais do que maravilhoso, é necessário, é condicional, isso é condicionante. É necessário que você tenha o Senhor Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Isso é extraordinário e necessário. Mas tem uma coisa que às vezes nós temos dificuldade, que é de ter Deus como nosso Pai. Às vezes parece que emocionalmente nós não incorporamos essa ideia, verdade, que é uma realidade. Às vezes nós temos essa dificuldade. Isso, inclusive, me permita dizer, isso, inclusive, faz com que muitos crentes tenham a alma adoecida, porque eles o veem como um Deus Criador, como um Deus poderoso, como um Deus Senhor, como um Deus que é Salvador, mas eles não têm essa liberdade, esse trânsito de acordo com o Espírito de Cristo que nos foi doado, que tem essa voz que ecoa dentro de nós, Abba Pai, e nos habilita a clamar assim, a se relacionar com Deus como Pai. Deus é seu Pai. O Deus que é Pai do Senhor Jesus, que enviou o Senhor Jesus, que se encarnou, cheio de graça e de verdade, e que manifestou a sua glória no Filho entre os homens, e que hoje manifesta a sua glória na igreja, na pessoa bendita do seu Espírito Santo, nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. Quando você abraça e entende isso, a cura para a sua alma, os seus traumas talvez familiares, de não ter sido uma pessoa criada no aconchego do Pai, de poder abraçar o Pai, de vivenciar com o Pai, de receber o carinho do Pai, o cuidado do Pai, você tem em Deus. O salmista chega a dizer que se seus pais te abandonarem, é Deus quem cuida de nós. E quando isso está acontecendo aqui, está acontecendo esse movimento do Pai que envia o seu Filho para nos reconciliar e nos fazer filhos dele, filhos benditos do Senhor nosso Deus. Você não tem que se sentir solitário. Você tem um Pai amoroso, que provou, com o envio do seu Filho, com a humilhação que o seu Filho foi sujeitado, com a encarnação, com a hostilidade, com o sofrimento, com as cusparadas, com as bofetadas, com as bordoadas que ele tomou, com a coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele, com as vestes que foram arrancadas do seu corpo, pelo fato dele ser pregado na cruz, e depois eles suspendem a cruz e ele fica suspenso entre a terra e os céus, desamparado. Tudo isso, todo esse acontecimento, é com uma finalidade: reconciliar você, trazer você para perto, mostrar que existe um caminho sólido e seguro pelo qual você pode transitar e se achegar para receber graça abundante, para desfrutar da verdade sem igual absoluta e para presenciar a glória dele. Natal é isso. Natal é a encarnação do Filho de Deus. Natal é a demonstração extraordinária do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é Natal. Natal é Deus vindo até nós para nos alcançar, para nos reconciliar, para nos perdoar, para nos dar vida no seu Filho Jesus, vida abundante. Este é o sentido do Natal. A minha oração é que nesse tempo, nessa semana que se inicia, quando você vai se aproximar de familiares, de amigos, para tomar uma refeição farta, belíssima, banquetes maravilhosos, é que se lhe for oportunizado, se lhe for franqueada a oportunidade, ore. Se não for lhe dada a oportunidade de pregar, ore com gratidão, para que as pessoas ouçam a sua gratidão por meio da oração, em razão do Senhor Jesus.
Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê espírito de gratidão, de alegria, por conta da pessoa bendita do Senhor Jesus. Esse sim foi o acontecimento apoteótico, que deve marcar as nossas vidas para todo sempre. Esse sim é o acontecimento que ofusca todos os demais acontecimentos que nós vivenciamos e temos arquivados no arquivo da nossa memória. Esse sim é o acontecimento que transforma a nossa vida e que nos dá vida em Jesus Cristo. Que Deus seja louvado e adorado por você e por mim, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui o presbítero Everson para que venha aqui orar, dando graças a Deus. Fique em pé, você, fique em pé. Vamos orar, vamos dar graças a Deus por essa verdade bendita. Logo a seguir, nós vamos impetrar a bênção. O Néder vai trazer alguns comunicados breves e eu irei à porta para lhes cumprimentar e desejar-lhes uma semana boa, um Feliz Natal, uma semana muito especial para você e para a sua família. Senhor Deus, Pai gracioso, amado, nós rendemos graças a Ti, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, por esse maravilhoso tempo em que a gente tem a grande oportunidade de rememorar sobre a vinda de Cristo aqui nessa terra, Pai. Uma vinda que não foi um ato comum, pelo contrário, mas uma criança que nasceu por meio do ventre de uma mulher, mas de forma especial, porque não foi simplesmente um menino que havia nascido, mas um homem que haveria, Deus, de nos resgatar diante, Deus, da guerra que havíamos diante de Ti, Pai. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos possibilita a oportunidade, Deus, de relembrar, de rememorar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo habita e vive eternamente em nós, Pai. Deus, obrigado por esse tempo de Natal. E nós, Deus, sabemos muito bem que Natal é Cristo. Não é aquilo que o comércio diz, não é aquilo que o mundo diz, não é aquilo que tentam, Deus, impregnar em nossa mente, não é Papai Noel, não é nada disso. O nosso grande e verdadeiro Natal é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos gratos, Pai, que a gente possa, assim como o pastor disse, que a gente tendo oportunidade, que a gente fale isso no meio das nossas famílias. Tantos familiares, Deus, não conhecem essas verdades ou, de algum modo, não têm essa verdade enraizada em seu coração. Então permita, Deus, que por meio de nós que somos sal e luz, que a gente tenha a oportunidade, Deus, de durante a mesa, a gente falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro motivo desse Natal, Pai. Deus, dai-nos da Tua paz, da Tua graça, nos leve em paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre. Se assentem, queridos. O Everson está com uma voz robustecida, né, rapaz?